Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 6, Uma linda história de amor. Autor Pedro Donk. Título da semana 3, As palavras finais de Paulo aos Colossenses. Sábado, ler com oração 2 Timóteo 4, versículo 11, parte B. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Os apoiadores de Paulo. Na carta aos Colossenses aparece outro cooperador de Paulo chamado Onésimo, o qual, provavelmente por ter defraudado seu senhor Filemon, fugiu para Roma, onde conheceu o apóstolo Paulo. Onésimo era um escravo e também uma pessoa de caráter duvidoso, porém ainda assim Paulo, remindo o tempo, pregou-lhe o evangelho. Com a conversão de Onésimo, este se tornou útil, um cooperador de Paulo, que se refere a ele assim: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Colossenses 4:9. O tratamento dispensado por Paulo a Onésimo é digno de nota, pois trata-se de um líder referindo-se a um recém-convertido como fiel e amado irmão. Entretanto, a partir do século II, com o surgimento da hierarquia na igreja, bispos, arcebispos, cardeais e papa, dificilmente um escravo defraudador receberia a atenção da liderança. Precisamos recuperar esse espírito de humildade em nosso meio. Onésimo e Tíquico foram ambos encarregados de levar aos Colossenses a carta escrita por Paulo e informar os irmãos sobre tudo o que ocorria com Paulo em Roma. Porém, o apóstolo devia dar explicações a Filemon, antigo senhor do escravo Onésimo. Esse irmão poderia não compreender bem a postura de Paulo, que honrava alguém que praticara um ato desonesto. Por esse motivo, a eles também foi entregue uma carta destinada a Filemon. As duas epístolas, Colossenses e Filemon, foram escritas no mesmo contexto. O nome Onésimo significa útil, porém, esse escravo, em vez de servir de forma útil, causou danos a seu senhor e fugiu. Naquele tempo, os escravos eram propriedade de seus donos, que tinham total poder sobre eles, podendo até matá-los. Tornava-se o escravo aquele derrotado em guerras, o criminoso, o devedor e o nascido escravo. Desse modo, segundo os valores da época, um escravo pouco valia, porém Paulo não tinha esse preconceito social, e ao encontrar Onésimo em Roma, pregou-lhe o evangelho. O apóstolo remiu o tempo e conduziu Onésimo à conversão, tratando-o como fiel e amado irmão. No último capítulo de Colossenses, Paulo também menciona Aristarco, Marcos e Jesus, capítulo 4, do versículo 10 ao 11. Aristarco era um macedônio de Tessalônica. Esteve presente na confusão ocorrida em Éfeso. Por isso era conhecido dos irmãos em Colossos e também integrou a comitiva de Paulo, que seguiu para a Grécia, navegando com ele até Roma, onde permaneceram presos. Marcos, ou João Marcos, era primo de Barnabé e acovardou-se na primeira viagem missionária de Paulo ao chegar a Panfília. Com isso, Paulo desentendeu-se com Barnabé e não permitiu que Marcos o acompanhasse na segunda viagem. Mas, no final, Marcos tornou-se um cooperador útil a Paulo. Por isso, nunca devemos desprezar as pessoas. Todos nós já fomos jovens e tivemos momentos de rebeldia e desinteresse pelas coisas de Deus. O Senhor teve misericórdia de nós, incluindo-nos hoje na obra. Marcos teve uma oportunidade de servir ao Senhor, escreveu o Evangelho de Marcos baseado no relato de Pedro e finalmente tornou-se um cooperador de Paulo. Portanto, cerca de 12 anos após ter abandonado sua primeira viagem missionária, Marcos foi reintegrado à obra do Senhor. 5 anos depois desse fato, Paulo escreveu a Timóteo, reafirmando a importância de Marcos para o ministério. Foi uma experiência semelhante à de Onésimo, que era inútil e posteriormente se tornou útil. Não desistamos dos irmãos.
ainda que antes tenham causado alguma decepção, pois todos podem ser aperfeiçoados e tornar-se úteis para o ministério. O terceiro irmão citado foi Jesus, o justo, que era um judeu convertido e cooperava com Paulo no Evangelho. Esse nome Jesus não era incomum na época, pois se tratava de uma variação do nome hebraico Josué. Ele integrava os da circuncisão que cooperavam com Paulo, sendo um alento para o apóstolo. Em suas viagens, Paulo hospedava-se na casa de outros judeus convertidos, que formavam uma rede de apoio. Que o Senhor nos dê um coração compassivo para acolher qualquer irmão. Pergunta de hoje: por que não podemos desistir de nenhum irmão? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.